Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Christian Geronasso e neste vídeo vamos entender o que está disponível dentro do universo SAP com inteligência artificial, desde o atendimento ao cliente até o pós-atendimento, tudo que há no meio desse meter to cash, que é o processo dentro da parte de utilities. Eu tenho uma apresentação para passar por todo esse processo com vocês, já vou deixar aqui um spoiler. Natália Quadros é a pessoa na SAP que pode direcionar vocês nessa parte de experiência do cliente. Eu posso ajudar também nessa parte de gestão, na parte do S4HANA, inteligência artificial, e conduzir vocês também aqui com quem é o melhor interlocutor dentro da SAP, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, para esta apresentação que eu tenho para vocês da parte de utilities. É importante a gente começar com uma contextualização, porque muitos clientes do setor de utilities utilizam versões antigas das soluções SAP. E muito se absorve dentro dos setores hoje em dia. Quando existe uma quebra, uma ruptura no setor, aquele que oferece uma melhor plataforma acaba sendo um centralizador. E eu vejo muito assim o setor de utilities, de centralizar outros serviços. Por exemplo, começar a prestar serviços de financiamento, por exemplo. A gente fez uma prova de conceito, antes de eu entrar aqui no tema. Eu sou cientista de dados e a gente fez uma prova de conceito estudando vários dados medidos ao longo de algumas décadas de medição de temperatura, de consumo de energia elétrica e várias outras informações de apartamentos de uma região específica. E a gente, cruzando esses dados, entendeu que apartamentos com o mesmo consumo e mais ou menos a mesma estrutura tinham um consumo maior no verão. E isso poderia se entender, de acordo com os modelos estatísticos utilizados, que aquela pessoa tinha equipamentos mais antiquados, por exemplo, de ar-condicionado. E aquilo havia um consumo muito maior daquela 30%, se não me engano, de 20% a 30% maior do que os outros apartamentos. Então, a própria empresa de utilities poderia oferecer uma linha de crédito para aquela pessoa. Por que não? Porque as empresas de seguro já estão oferecendo a instalação de painéis solares, entrando em competição direta com o setor de utilities. Então, vamos entrar aqui. Eu gosto de usar o exemplo do Uber, como se ele não tivesse gasto já, mas eu acho que tem um exemplo do Uber que é interessante. O Uber ele se tornou uma plataforma e lá em 2014 ele foi lançado, 2016 teve uma relevância, e em 2020 56% já dos taxistas já estavam aderindo dentro da plataforma do Uber, preferindo o Uber do que outras plataformas de solicitação de táxi. Ou seja, o Uber acabou centralizando esses serviços. E o setor de utilities tem esse potencial de centralizar serviços para o colaborador brasileiro, para o brasileiro que utiliza o serviço de utilities. E um outro ótimo exemplo do iPhone 3G, que como se ele não tivesse tão gasto também, mas eu gosto de trazer um paralelo adicional, que ele foi lançado em 2008, em 2009 foi eleito o melhor telefone, e em 2013 foi sua última atualização. Então, o quão importante é a gente se manter atualizado com as plataformas que a gente utiliza, porque no bolso a gente acaba não percebendo essa troca. Mas no iPhone, se nós estivéssemos utilizando essa versão, nós não poderíamos usar o WhatsApp, não poderíamos usar a nossa wallet, não poderíamos pedir um Uber ou usar um Teams, um Google Meets, porque não estaria disponível. Então, muitos clientes nossos utilizam soluções desta época, 2009, 2008, e sem atualização, muito da inteligência artificial das novas soluções não vão estar disponíveis. Então, dentro do processo que a gente vive no setor de utilities, a gente tem o move in, move out, faturamento, contratos, leituras e medições, serviço ao cliente. Existe um universo de dados que a gente pode trabalhar e extrair o máximo possível desses dados para trazer valor para os nossos clientes dentro do setor de utilities. Então, aqui eu vou separar em dois blocos o atendimento ao cliente e o meter to cash. Aqui, passando muito rapidamente por cada um desses itens, deixando aqui o gancho para a gente bater um papo depois. Aqui eu vou trabalhar, por exemplo, na aplicação de um move in, move out. Digamos que eu recebi aqui essa solicitação e eu tenho um Knowledge Hub dentro da solução de gestão da parte de CRM, da parte de instalações, conectando todo esse ciclo de vida da minha instalação, do meu cliente. Então aqui esse Knowledge Hub ele já me traz problemas similares, soluções similares que eu posso ter para esse chamado de move in, move out, já reduzindo o custo de pesquisa de informações dentro da nossa plataforma de gestão da experiência do cliente. Então, dentro da própria plataforma, eu recebo aqui essa solicitação,
administro essa solicitação e posso já interagir, até traduzindo isso para outras línguas, se eu estiver trabalhando numa plataforma multipaíses. Então, essas soluções de inteligência artificial já embarcadas dentro da solução. Desde o Knowledge Hub, traduções e várias outras features que estão disponíveis dentro das soluções de gestão da experiência do cliente. Inclusive, vale muito a pena vocês consultarem o CX Toolkit, que é uma das nossas plataformas de gestão da experiência do cliente com inteligência artificial, que permite vocês integrarem soluções SAP e não SAP para gerar toda essa experiência do cliente utilizando inteligência artificial. Então, seguindo aqui para o próximo ponto, dentro do serviço ao cliente ainda, eu tenho várias características de IA que podem me ajudar. Por exemplo, gerar um resumo de tudo o que aconteceu com o cliente até agora. Então, muitos centros de serviço compartilhado gastam muito tempo investido fazendo esse resumo para mandar para uma aprovação, para entender todos os casos. E aqui a inteligência artificial pode gerar esse resumo, reduzindo o custo para entender um processo, entender um chamado, entender alguma instalação que está sendo feita. Ainda, toda a solução de gestão da experiência do cliente possui gráficos embarcados já para vocês entenderem aonde está a prioridade naquele momento, reduzindo também o tempo de análise daquele cliente ou daquele processo que vocês estão trabalhando naquele momento. Tudo aqui ainda na plataforma de gestão da experiência do cliente. Ainda na nossa plataforma de gestão da experiência do cliente, existe essa possibilidade de usar casos semelhantes. Quais casos semelhantes são equiparáveis a este que eu estou atendendo? Quais são os insights da IA que podem me ajudar a resolver o problema que eu estou resolvendo em questão? E em vários momentos desse fluxo do ciclo de vida do cliente, vocês podem lançar mão dessas funcionalidades de inteligência artificial. E ainda, com as capacidades de analíticas embarcadas, é possível criar gráficos, administrar gráficos já prontos para a necessidade de vocês. Então, tudo aqui se enquadra dentro do ciclo de vida dessa experiência do cliente. Agora, trazendo aqui um dos bots que a SAP criou como aplicação, um dos agentes. Esse aqui não é simplesmente um bot, ele é um agente, porque a diferença de um chatbot, de um copiloto, para um agente. O agente ele toma decisões e administra situações de forma independente. E esse é um agente que foi criado esse ano pela SAP. Ele identifica que houve um consumo um pouco acima do normal com esse cliente e ele pergunta se o cliente, por que o cliente teve esse consumo adicional. O cliente responde que ele instalou um wallbox para carregar o carro dele e o próprio agente já responde, você sabia que a gente tem tarifas específicas para quem tem veículo elétrico? Ah, não sabia. E já esclarece aqui as dúvidas com esse cliente de quais são os planos para a mobilidade. Aqui chegando até o ponto de fechar esse contrato. Ainda dentro dos agentes e dentro da Júlia, é possível eu interagir com várias soluções SAP dentro do meu smartphone. Então, a Júlia ela não é um agente, ela é um copiloto. Eu posso ativar agentes dentro da Júlia, mas apenas a possibilidade de eu interagir com várias soluções, sem a necessidade de sair de uma conversa, eu já tenho uma redução de 30% do tempo investido de um colaborador. Aqui, eu pergunto várias informações da parte de RH, com permissões já integradas, garantindo que eu estou acessando só informações que eu tenho acesso. E aqui eu lembro que eu pedi um iPhone dentro do S4HANA. Ele já vai me trazer as informações dentro da própria tela. Então, aqui de 30 em 30 minutos a gente economiza muito tempo durante a semana, ok? Todas as funções, todas as soluções SAP hoje, eu gosto de mostrar porque alguns clientes ainda não viram o Fiori funcionando, e aqui a gente tem o Fiori funcionando dentro de um smartphone. Já são mais de 15 mil aplicativos, toda a viabilidade de inteligência artificial só está disponível nas soluções mais novas do S4HANA, e a experiência é completamente outra dentro das aplicações Fiori. Quando a gente fala de inteligência artificial já embarcada dentro do S4HANA, este é um ótimo exemplo, é uma inteligência artificial já gratuita nas versões mais atuais do S4HANA, que permite os nossos clientes de utilities, focado em utilities, identificar anomalias no processo de faturamento. Então aqui eu já vou receber um dado chamado liberar confiança. Então eu posso treinar aqui esse algoritmo com os meus dados e ele vai entender aqui qual é a confiança de liberação daquele faturamento. Ó, Christian, eu analisei aqui, de acordo com a liberação de confiança, eu posso, acima de 80%, 90%, de acordo com os dados da sua empresa, já realizar uma liberação automática.
Ou seja, a IA já está aqui reduzindo esse processo de conferência de faturamentos incongruentes, faturamentos que não estão de acordo com o normal, faturamentos com anomalias. Então aqui vocês podem configurar uma liberação automática de acordo com esse algoritmo de inteligência artificial. Também, focado em utilities, existe um componente chamado anomalias, liberação com anomalias. Então, tenho leituras lá, tem uma leitura que fugiu do padrão daquele cliente, fugiu do padrão daquela unidade consumidora, e eu posso também configurar aqui uma liberação por confiança. Veja, aqui de acordo com o meu algoritmo, aqui eu testei na minha implementação, e tudo que tiver acima de 80% eu tenho tranquilidade de não passar para uma pessoa aqui, eu vou reduzir esse trabalho operacional e vou liberar automaticamente de acordo com esse algoritmo de machine learning. E ainda é possível vocês criarem modelos para que se apliquem à empresa de vocês, ok? Ainda é possível criar aplicações dentro do BTP, a nossa plataforma de inovação da SAP. Aqui eu criei um aplicativo apenas de demonstração, criando uma aplicação de medição em campo que pode criar aqui um ranking para o faturista, utilizando informações da SAP e informações de outras soluções, já coletando e combinando em uma aplicação. Toda a plataforma SAP pode ser integrada com visões analíticas, então, dentro do SAP Analytics Cloud, você já tem, junto com o Business Data Cloud, essa combinação de dados, de acesso à informação de forma prática e de forma mobile. Vocês podem acessar pelo iPad de vocês, pelo celular de vocês, reduzindo o tempo de análise do dia a dia do negócio. Então, eu queria trazer essa apresentação focada no setor de utilities. Lembrando aqui, temos a Natália Quadros, que é a nossa super especialista falando da experiência do cliente focada em utilities e qualquer outro setor. Eu posso ajudar nos componentes de machine learning, inteligência artificial generativa através das soluções da SAP, e deixa aqui o recado para que vocês explorem mais esse tema, principalmente porque no setor de utilities é um dos setores que a gente tem 2 componentes já focados de machine learning, já com um retorno sobre investimento muito claro. Até a próxima.